Bom, pessoal, bom dia, né? Estamos aqui mais uma quinta-feira no nosso ESG na Prática, no Finanças e Prática, né? E hoje a gente tem uma aula especial, né, que o Lobo, né, vai dar para a gente uma aula, né, digamos, vamos fazer um Não debate, vou dar né? aula Tá para bom, ninguém, é isso, vamos por fazer um favor. debate, né, sobre a questão, né, como você chamou, Lobo? Valuation sustentável. Então, vamos falar um pouco sobre esse tema que surgiu mas só nas nossas duas últimas aulas, tá? Como é que eu te... Tá bom, Como é que Lobo? Então, eu filme aqui? você Tá. vai no share Tá aqui, screen. já foi, Foi? já foi, já foi, Tá bom. foi. Obrigada, tá, Lobo? Obrigado, Compartilhar com nada. a gente a tua experiência. Porque você nunca falou sobre esses anos aí, né, que a gente está junto. Acho que é a primeira vez que você vai, de fato, aqui apresentar aí. Estamos ansiosos. Vem cá, cadê aquela canetinha aqui que o, que o... Bom, Eugênio, olha só, você está com pressa, pular essa parte aqui de, de apresentação do FNP que você marca em todas as aulas, né? Assim, o grupo aqui é qualificado e eu tenho... Ontem eu fiquei perguntando para o cara, pô, uma arrogância da minha parte, eu queria fazer isso, mas me propor a fazer isso, porque o grupo é muito qualificado, mas tudo bem. Na realidade, eu queria chamar a atenção só para alguns temas, né? Porque eu realmente comecei a ficar preocupado aí com as coisas que estão acontecendo, né? Em termos de, como economista, né? Com as coisas que estão acontecendo e com a viabilidade, né? Eu converso muito, convidamos o Alexandre Carrasco, que me deu outro dia a honra de me convidar para um seminário que ele deu sobre cultura empresarial. Eu sempre converso com o Carrasco sobre, né, o que vai ser para frente essa questão de empresa, né? Quer dizer, porque a minha visão do que está acontecendo com esse negócio do ESG, para mim, o ESG virou uma ferramenta, né? Muito mais política do que o que sempre foi, né? Quer dizer, um conjunto de práticas, né? Voluntárias que você aderia a esse conjunto de práticas porque você concordava que era um conjunto de práticas que beneficiava a sociedade, né? E hoje está virando um arcabouço legal onde começa a classificar determinado, né? Você tem que aderir a um determinado, a uma forma de pensar que é meio, eu acho meio absurda, né? Aí outro dia eu estava lendo essa matéria aqui no Financial Times, né? E esse gestor aqui, esse rapaz aqui, esse Ian Sim, ele fez a seguinte argumentação, né? Que na realidade o ISG são dois conjuntos de ideias, né? Um absolutamente quantificável, que é a questão do crédito carbono, né? Que é do crédito carbono do carbono, né? E a outra que é uma parte absolutamente subjetiva, que são os conceitos sociais e a questão da governança, né? Quer dizer, que aí sim, né, eu remeto ao seminário que eu vi do Carrasco sobre a questão da cultura da empresa, né? Como que você estabelece essas coisas, né? E aí você queria começar a quantificar, sei lá, né, o Carrasco, o que eu acho é o seguinte, por exemplo, vai virar meta, né? Se você tem que agora, como na Comunidade Europeia lá, que agora você vai ter que botar 40% de mulheres no board, um abraço. Não interessa mais se a pessoa é competente ou não é, ou se vai ser competente ou não é, você simplesmente vai começar a contratar, colocar mais mulheres no board. E eu não gosto dessa questão impositiva, entendeu, Carrasco? Eu acho que a sociedade já vinha evoluindo e a diversidade e a inclusão vinham evoluindo. Agora os caras resolveram acelerar essas questões. E aí como que você quantifica, né? Porque aí deixa de ser uma boa prática para ser um objetivo, ou seja, não interessa se você tinha ex ante a vontade de cumprir aquela meta ou não, você simplesmente vai lá
e cumpre, eu, na minha opinião, só facilitou para as empresas, entendeu? Porque eu sempre analisei as empresas, assim, a forma com que ela se colocava já era um ponto de análise, entendeu, Carlos? Assim, se eu já vi a empresa voluntariamente, né, caminhando na direção de inclusão, diversidade, não sei o quê, como um todo, eu classificava isso como um ponto positivo para a empresa. Hoje, essa coisa voluntária, essa maneira com que a empresa vê as coisas, deixou de ser um quesito de seleção, porque agora virou uma coisa imposta. Eu sou contra isso. Esse é meu ponto. Esse sempre foi meu ponto, né? Assim, e aquela história, passa a régua, né? O cara pega lá a legislação, como é o caso com parte ambiental, né, Regiane? O cara pega a legislação, passa a régua e está todo mundo igual, entendeu? Deixou de ter um quesito, né? Eu sempre achei que ser voluntário era uma parte muito importante do processo. Esse é meu ponto. Sempre achei isso, tá? Então, eu sempre achei, eu concordei muito com o que esse cara fala aqui, né? Que é uma avaliação objetiva, separada em duas coisas. Uma avaliação objetiva em todo o risco e oportunidade, que é a questão do carbono, né? Quer dizer, você tem oportunidades, tem riscos associados às questões ambientais, e o outro em torno de valores ou ética, entendeu? Que tentar quantificar isso, eu acho que vai ser muito complicado. E a gente está vindo aí com essa questão do contábil do ISB, né? Então, que a Regiane já colocou para a gente, né? Então, assim, eu acho muito. E aí, outro dia eu estava pesquisando sobre. Porque essa questão aqui da externalidade, né? Assim, é que eu vou adiantar. Na frente eu botei um texto, eu estava olhando um texto do FMI, tá? E esse valor aqui, esse texto do FMI, para mim, me assustou muito, né? Porque ele pega todo o conceito de externalidade, né, e transforma isso numa questão de subsídio, né? Então, em tese, você teria que elevar o preço do petróleo a um determinado patamar aonde esse subsídio deixasse de existir. E isso, Regiane, é quase infinito, porque como é que você elimina, né, 7% do PIB global, entendeu? Você tem que jogar o preço do petróleo em determinado patamar onde a demanda quase que, eu não vou dizer que acaba, mas as contas do FMI são questões de queda de demanda global de 36%. Tá? Então, assim, você vai jogar o preço em um determinado patamar que todos os efeitos negativos, né, que estão listados, né, que são as externalidades, né, dióxido de carbono, emissões, né, eles vão acabar. Olha só, gente, é paralisar a economia global, Carrasco. Assim, não tem como economia global. Né? A gente tem que lembrar que o mundo vem crescendo desde o começo do século XX à base de petróleo. Estou falando de combustível fóssil, que antes tinha o carvão. Então, você tem todo um arcabouço, toda uma questão, né, de emprego em cima de uma indústria de petróleo. Então, como é que você faz para eliminar isso, tirando o incentivo? E a coisa mais curiosa que eu achei desse negócio de externalidade é que eu li num texto o Regiane e o Carlos devem conhecer, que eu li num texto onde, assim, né, que nós nos apropriamos de benefícios da natureza, né? Quer dizer, a gente não paga nada pelo que a gente tira da natureza. Bom, se for isso, a gente tem que voltar no Homem das Cavernas, quando ele queimou a primeira lenha dentro da caverna. Né? Você já estava queimando a lenha, né? Já estava se apropriando de como é que é? De recursos naturais, né? Em seu benefício, né? Senão ele tinha morrido de frio, né? Ele já teria morrido. Então, na realidade, assim, se existe esse malefício do subsídio, existe um benefício, que é a possibilidade da gente estar fazendo isso aqui. E tem energia elétrica para a gente fazer isso aqui, senão não teria, né? Cada
cada vez que a contraparte desse balanço aqui, Edson, é o seguinte, a gente tem uma questão de poluição, não sei o quê, mas a gente consegue acender a luz e trabalhar e ter calefação no inverno e ter refrigerado no verão. Entendeu? Então, isso é uma questão que tem que ser balanceada. Não dá para você, em 20 anos, querer retroceder 100 anos de economia de fóssil. Né? Isso está me preocupando. Por quê? Eu li alguns textos recentemente que, nesse período aqui, onde tem a COP de Paris aqui em 2015, você teve como é que é? Essa baixa do preço do gás natural, né? Aqui teria atrasado os investimentos em energias renováveis, né? Eu acho isso factível, né? Então, essa alta que a gente está vendo do gás aqui, eu não vou dizer para vocês que é provocada, mas ela torna, né, eólicos e solares viáveis economicamente, entendeu? Então, assim, o fato do G7 tá criando todas as... Não estou nem falando da guerra, não, porque estou falando de 2021, criando todas as dificuldades para que esses combustíveis fósseis continuem aumentando, né, a sua produção, né, ou estabilizar o nível de produção, está fazendo com que, obviamente, o recurso fique mais escasso, ele fique mais caro e viabilize o resto. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu tenho esse cenário de que isso veio para ficar. Agora, se vai ser possível, se o mundo consegue sustentar esse nível de custo, eu tenho muitas dúvidas, né? Falei com o Marcelo de Sterro ontem, né, Regiane? E me apropriei aqui de umas aulas do Marcelo, né? O Gil, o Edson, a Regiane conhecem isso, né? Eu não sei nem como falar isso aqui. Eu botei aqui, Regiane, a aula que eu tirei esses prints aqui, né? E eu não tenho a habilidade do Marcelo Sterro para explicar isso aqui, né? Acho que só destacar, Lobo, que todas essas aulas estão disponíveis lá no canal do YouTube. Tem um material muito rico sobre valuation, né? Das aulas que o Marcelo deu. Faixa branca, faixa azul, faixa roxa, né? Foram três níveis. Né? Não, muito bacana. Quatro. Ainda tem outro. Quatro, tá? Porque aí porque ele entrou na questão das opcionalidades, Regiane, e aí opcionalidades é exatamente o que seria o valuation sustentável. A decisão, né? Tá bom. Não, eu acho que a opcionalidade é exatamente opcionalidade não, opções reais opções reais, tá? É exatamente a questão do... Fala. Não, são 5 níveis, na realidade. São 5? São 5 faixas? Uhum, E o opções reais é exatamente o que eu acredito que seja o valuation sustentável, né? Que você embute ali nessas opções reais, quando na hora que você faz o projeto, você faz o projeto com, né, os seus impactos, né, ambientais ali, né? Então, o que é o valuation aqui, rapidamente, né? Fluxo de caixa descontado ao valor do WACC, Weighted Average Cost of Capital, né? CAPM é o custo médio do capital, do capital próprio, e você desconta os fluxos de caixa, né, futuros. Isso é mensurável, né? Ou, em tese, você pode tentar mensurar, né? Desconta a dívida e desconta e chega no valor de mercado da companhia, tá? Receita, EBITDA, fluxo de caixa dos credores, sempre como o Marcelo já ensinou. Eu não tenho essa habilidade do Marcelo não para você explicar, não, gente. Por isso que eu botei aqui. Marcelo é um cara campeão para fazer isso, né? E aí você tem aqui, né? Você tira essa parte do RE,
a parte do planejamento estratégico aqui, necessidade de capital de giro. Nessa parte do planejamento estratégico é que você vai entrar com externalidade ou com a questão do meio ambiente, né? Que é justamente definir o CAPEX. Né? Como é que você define o CAPEX? Né? E aqui eu coloquei algumas definições que eu vi sobre externalidades, né? E a que eu achei mais do Corporate Finance Institute, que é isso aqui, né? O que é externalidade? Uma externalidade é um custo ou benefício de uma atividade econômica vivenciada por um terceiro não relacionado, né? Então, assim, é o que o FMI chama de subsídio, né? É o valor que o negócio recebe, né? Exemplo, né? Assim, concreto. É a questão de você poluir um rio, né? Você polui o rio, né? Você está prejudicando os outros, né? Mas o valor da companhia, você está aumentando o valor da companhia porque você está gastando menos ou você está se apropriando desse benefício social, né? E que o FMI está chamando de subsídio, né? Então, acabar. Eu estou meio assim, porque eu acho assim, os números que eu tenho visto, entendeu? De acabar com esse benefício, né? Que a gente tira da natureza, é uma questão do seguinte, gente, não vamos poder mais ter absolutamente expansão de energia na frente. Por quê? Até painéis solares e eólicos, né? E a parte até energia nuclear, todas elas têm algum impacto no meio ambiente. Então, assim, cara, se a gente começar a fazer isso aqui, acabou a atividade econômica no mundo, né? Se você começar a colocar no valuation, né? Todos os riscos de externalidade, Regiane, não tem projeto que fique de pé, principalmente projeto de infraestrutura, entendeu? Então, como é que a gente vai sobreviver, gente? Como é que a gente vai ter, né, estradas, portos, né? Eu acho que é uma situação onde a gente não vai conseguir mais precificar as coisas. Tá? Por quê? Em tese seria, né, isso aqui, né? Só que você faz uma divisão, né? Você pega esse planejamento estratégico na parte especificamente de expansão de capacidade, entendeu? E adiciona todos os riscos associados à expansão daquele projeto. Né? Se você for fazer, né? Exemplo, né? Uma barragem da Vale, né? Se você for colocar no projeto o risco, né? O custo, o risco associado, você não vai fazer a barragem. Ah, mas ela pode não ter, né? Você pode ter processos, né? Ou ter maneiras, seguranças, né? Ter, você pode, né, ter 1001 contingência. Exatamente, contingências, mas se você for pegar aquele valor absoluto do risco e colocar no projeto, o projeto não é viável. Você não vai fazer. Ou então, se você tiver um problema como é que eu vou te falar, de risco de imagem, né, você também não vai fazer. Então, você começa a criar uma série de situações, o Carrasco, que eu estou muito preocupado com esse caminho regulatório que está caminhando, que nós estamos caminhando, porque vai transformar. Fala, Regiane, você levantar a mão, pelo amor de Deus. Não, levantar a mão que você está concentrado, eu não quero quebrar a tua linha de raciocínio. Não, então, assim, porque eu estou com dificuldade de levar, porque eu acho que agora... Não, porque o que eu estou achando? Assim, porque você colocando, acho que o Carrasco comentou, né? Porque você traz, né, para a gente, acho que, né, mas com tapa na cara, assim, né, da gente, assim, como resolver, né? Porque, na verdade, cada vez mais nós, assim, empresas, né? Mas temos a pressão de justamente a gente quantificar isso, trazer, né, a público, divulgar, né, quais são esses impactos, qual é essa conta, né, como a gente destrói valor, como a gente constrói valor, né,
colocar isso no papel, né? Mas o que você está dizendo aqui é o seguinte, mas ok, se eu for transparente de fato, se eu fizer essa conta de fato, porque pode ser que a gente nem faça a conta, né? Ou seja, a gente faz o investimento, mas na verdade a gente não está nem apurando de fato qual é o custo, né? Ou seja, qual é o impacto, o custo ali da minha externalidade, né? Fazendo essa avaliação das externalidades. E se eu fizer isso, né, e colocar na conta e divulgar, vai ficar óbvio de que o meu custo, na verdade, vai ser maior do que o meu benefício muitas vezes. Então, ou seja, a avaliação da companhia fica prejudicada, né? Então, você Regiane, traz outros aspectos aqui. não, o que acontece é o seguinte, E por sempre... isso, de repente, as empresas, assim, eu falo assim, é por isso que também eu sempre lembro quando, né, há muitos anos eu fui né, assistir uma palestra onde falando também sobre transparência, sobre relato integrado, que se falava assim, não, porque as pessoas, né, até divulgam os riscos, né? Eu faço gestão de risco, eu tenho tais riscos, agora quanto é o risco? Ninguém divulga, porque se botar na ponta do lápis aqui, né, porque aí vão precificar isso e acabou. Né? Qual o risco existente? Qual o preço disso? Ninguém fala. Não, Né? Jane, De forma pior. voluntária. Né? Jane, os números que eu tenho lido, que as pessoas, o pessoal de sustentabilidade tem apresentado, que eu tenho lido, eu posso te garantir que nenhum projeto é viável. Eu vou explicar por quê. Como a gente, como o ser humano vem se apropriando, né, dessas externalidades ao longo dos últimos 3.000 anos, né? Então, assim, não tem como, porque parte do ganho, o que o FMI chama de subsídio, o pessoal de sustentabilidade está chamando de externalidade, parte disso é a natureza que dá para a gente. O exemplo é esse. O homem da caverna lá no frio, se não tivesse queimado lenha, tivesse coberto o fogo, queimado lenha dentro da caverna, o cara tinha morrido e não existia ser humano, entendeu? Então, a gente se apropria de externalidades, de benefícios que a natureza nos dá, desde sempre, senão a gente não tinha conseguido sobreviver. A gente sobreviveu porque a gente conseguiu se apropriar dela, né? E que já faz parte do nosso modelo de negócio, de cada negócio, já está ali incorporado Então, se você começar a mensurar isso, não tem como, porque isso é um valor de graça que a gente recebe. Aí, Carrasco, eu fico lendo isso, assim, eu acho é impressionante, porque não tem como você não se apropriar de parte disso. Senão a gente não tinha nada, você não tinha estante atrás de você, a gente não tinha nada. Fala, manda. Não, eu acho que você tem razão. Eu acho que assim, a história humana, ela considera o uso da energia e ela considera, por exemplo, o uso dos recursos naturais. É fato, né? A grande questão é como que a gente compatibiliza isso com o metabolismo de longo prazo do planeta. Acho que essa é a grande questão. E é interessante o que você traz, porque você coloca o dedo numa ferida. E isso que você está trazendo é uma ferida, concorda? Porque, assim, uma das formas é eu compatibilizar opções reais é uma forma da gente fazer o valuation e colocar isso no valuation, mas, assim, a gente pega a externalidade e coloca no nosso projeto, mas o projeto não se torna viável dentro desse sistema, né? Então, o que você faz é colocar o dedo numa ferida, né? Que é o seguinte, será que este valuation, será que esta forma é a forma correta para que a gente possa compatibilizar? E aí é interessante porque para mim isso está cada dia mais claro. A gente tem conversado muito sobre isso, né, Lobo, do que acontece. A gente precisa ter opções políticas muito claras. E as opções políticas é que vão nos dar as diretrizes de como que a gente tem que se desenvolver, né? E aí os projetos, eles têm que vir diante dessas opções políticas que foram feitas como sociedade, tá? Ó, vou dar alguns exemplos mais simples, mas que fazem muito sentido para mim, né? O carro elétrico. A gente fala muito do carro elétrico, mas a gente não questiona a questão do transporte público, né? A gente traz o carro elétrico como sendo a grande solução para o mundo. Se você pegar a ambição europeia, as COP, se você pegar o Green New Deal, o carro elétrico ali é centro de tudo isso. Bem, eu não tenho nem tecnologia ainda para poder absorver carros elétricos. Quando eu coloco o carro elétrico, eu começo uma outra luta, que é a luta pelo cobalto, pelo níquel, pelo lítio, né? Começa uma outra luta de recursos naturais. Beleza. Aí eu coloco o carro elétrico numa matriz suja. Por exemplo, a matriz do Japão é uma matriz suja, né? O que adianta ter carro elétrico no Japão numa matriz suja, né? Eu tô emitindo tanto carbono quanto
e criando todos os problemas oriundos do carro elétrico, sem pensar em como a gente vai se desenvolver como sociedade. E esse é o ponto, né? A gente tem uma necessidade de, até 2050, alguns falam até 2100, mas em limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. As melhores iniciativas, com tudo que a gente fez, a gente vai chegar, com todas as promessas, a gente vai chegar em 2,4. Quer dizer, é incompatível. O fato é, o que a gente quer como sociedade? E essa governança global, né? Essas escolhas globais, hoje elas são dadas para as empresas tomarem. A gente delega essas escolhas globais para empresas que dentro de um valuation como esse não tem condição de colocar, sabe? Por quê? Se ela coloca isso no valuation, ela se torna inviável, sabe? E se ela tira isso do valuation, ela é displicente com aquilo que precisa ser feito. Então, a gente precisa ter boas escolhas globais, escolhas onde o mercado vai atuar, escolhas onde o direcionamento vai dar as diretrizes para que o investimento seja feito. E isso não é uma coisa simples de se fazer. A gente está vendo aí uma questão geopolítica muito, muito complicada com a guerra, por exemplo, né? O Lobo trouxe para a gente a questão do preço do gás, né? O valor que o Lobo trouxe para a gente não tem nem a guerra ainda computado. Não. Aquilo está pré-guerra, né? Então, essas coisas, elas são um conjunto de vasos comunicantes, sabe? Que precisam ser muito bem vistos. E esse arranjo é um arranjo dificílimo. Agora, E- o Lobo coloca isso de forma fundamental. Ele Agora, coloca o dedo na ferida ali. Não é só isso, né? Não é só aqui que a gente tem que olhar. A gente tem que fazer boas opções. E talvez nos falte, né, a governança para fazer essas boas opções, né? eu acho que não é nenhuma questão de governo. Como é que eu vou te explicar, Carrasco? Assim, para a gente que está mais acostumado, né, a olhar, por exemplo, o que era antes, né, antes do relato integrado, né, o formulário de referência para mim, Carrasco, era uma peça era uma peça de trabalho, né? Quer dizer, assim, eu olhava o formulário de referência recorrentemente, né? Tudo que eu precisava saber, eu ia no formulário de referência, e a maioria dos analistas não faz isso, tem 400 páginas daquela porreação, né? Então, assim, eu fiquei pensando, Regiane, naquela questão do item 4, né? Eu nem sei como é que vai ficar o relato integrado agora, você que sabe, entendeu? Assim, como é que vai ficar o item 7, entendeu? Porque você, como você falou, você só listava o risco, você vai ter que quantificar o risco. Aí o que vai acontecer é o seguinte, vai começar os investidores, Carrasco, a discutir com a empresa, bom, mas por que você está tomando esse risco? Ele vai começar, se a empresa for transparente desse jeito, Regiane, é a mesma coisa que você tem, por exemplo, quando muitos gestores ativistas ficam enchendo o saco, como foi o caso da BR Foods lá com o pessoal da Tarpo, que acharam que a empresa mantinha um volume de capital de giro muito alto, queriam que distribuísse o capital de giro, né? Mas a administração anterior sempre manteve esse capital de giro alto por uma questão de poder comprar a safra antecipada, né? Pagar pela safra, financiar o produtor para ter a garantia do milho, né? O dia que não teve mais isso, teve um problema do milho, o milho explodiu e você teve um problema operacional enorme em custo, né? Então, assim, quando você começar a colocar, Carrasco e Regiane, estou falando do meu ponto, né? Porque agora estou falando do meu lado, começar a colocar isso explicitamente, o investidor, ativista ou não ativista, entendeu? Ele vai começar a perguntar, mas vem cá, esse risco aqui... Aí você vai ter que explicar o seguinte, ó, estatisticamente esse risco aqui é de 0,011 não sei o que por cento. Como é que você vai fazer isso, Regiane? Mas ele existe. Aí você vai ter que fazer todo um arcabouço estatístico, Bruno, para poder avaliar se vale a pena isso, aquele investimento, com esse grau de probabilidade de ocorrência do evento, entendeu? O caso da Vale lá, de Brumadinho, é um caso. Né? Imagina isso ex ante. Né? Imagina ex ante. Ninguém teria comprado Vale. Entendeu? Então, assim, eu fiquei vendo essas coisas, né, do Sustainable Asset Evaluation, né? E você começa a perceber que esse arcabouço, Carrasco, que está sendo imputado hoje,
vai se desdobrar, porque todas as empresas abertas têm seus fornecedores, né? E você vai desdobrar esse negócio até o fornecedor, pessoa física lá do cara. Entendeu? E simplesmente, assim, as tomadas de decisão num projeto grande de infraestrutura já demoram um tempo, concorda? Já não é uma coisa trivial. Se você imputar isso lá, você vai atrasar a infraestrutura no mundo inteiro. No mundo inteiro. E você não vai conseguir fazer com que a economia ande. E é o que eu acho que já está acontecendo, cara. Já está acontecendo. Entendeu? O processo de tomada de decisão vai ser, assim, eu não sei, hoje, gente, eu tenho plena noção de que eu não estou conseguindo me expressar da maneira correta, entendeu? Acho que se o Carrasco não faz essa intervenção agora, porque, Carrasco, eu não quero passar por essa questão, assim, eu acho essa questão política muito complicada, entendeu? Porque foi o que eu escrevi ontem, né? Assim, tá bom, então vamos lá. Eu acho, primeiro, essa questão dessa catástrofe climática, entendeu? Ela, na minha concepção, virou um dogma, né? Dogma é aquilo que não pode ser discutido, né? Então, por exemplo, né? Eu sou cristão, acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, mas não acredito que Maria era virgem. Entendeu? Só que o dogma da Igreja Católica, né, que é o que não pode ser discutido, é que Maria era virgem, né? Então, o que acontece é o seguinte, todo esse processo que Carrasco Negro fez de cancelamento dos negacionistas transformou a ideia do apocalipse climático, entendeu, numa ideologia dominante e num dogma. E virou uma perseguição, como a Inquisição Católica. A gente não tem mais contraponto. Eu fui procurar outro dia, não tem mais contraponto, acabou. Então, assim, não existe debate. Então, tudo está sendo, o que você falou do carro elétrico, tudo está sendo feito de uma forma que pode não ser menor, mas virou um dogma. Entendeu? Aí o que acontece? O que eu escrevi ontem, você pega economias como a chinesa, a Índia, que tem 40% da população mundial, se o cara for, Carrasco, imputar toda essa questão da externalidade nessas economias, esses caras vão matar um monte de gente de fome. Essa que é a briga, entendeu? Então, está acontecendo. Exatamente. É o que já está acontecendo. Né? Aí, exatamente. Então, assim, é impor uma limitação para os países em desenvolvimento, entendeu? Dado que o cara, como os países desenvolvidos já fizeram, já tem um estoque de energia lá, que quer que seja, os Estados Unidos já produz 12 milhões de barris dia, né? Já está lá, né? Para ele, um abraço, né? O que ele vai fazer é mudar a matriz e ir diminuindo ao longo dos próximos 30 anos esse volume de produção, né? Como é que ele faz isso? Todo poço de petróleo tem um decaimento de produção, é só deixar os poços que estão ali se esgotarem. Então, para ele é muito fácil. Agora, para outros países que dependem de energia para poder se desenvolver, começa a complicar. Entendeu? Então, assim, isso, o Carrasco, está me preocupando demais, entendeu? Porque, o Regiane, aí a gente vai entrar naquela história do Itaú. Eu tive com aquele rapaz lá do Itaú, isso em 2018. Gazotti? Né? Não, é um outro, Eide. E aí, eu não sei se eu coloquei aqui, ontem eu vi, eu ia te mandar, eu separei, nesse International Institute of Sustainable Development, a listagem das ODS, né? Que aí entra a parte completamente subjetiva, né, o Carrasco quer, que é a questão de ética e tudo. Assim, né? O Carrasco, por exemplo, estava lendo uma matéria sobre a AGO da Apple, né? Então, teve uma proposição lá que teve menos de 50% e não foi levada à frente, mas teve os 30 e poucos por cento, 35% dos votos, que é a questão dos direitos humanos nos fornecedores. Muito bem. Não precisa ser muito gênio, mas a Apple, sei lá, a produção da Apple está na China, né? Então, o que acontece? Se eu fosse conselheiro ali, eu ia falar o seguinte, olha só, espera aí, vamos fazer uma coisa? Pegava esse cara, no dia seguinte da AGO, se eu fosse conselheiro, eu chamava o CEO e falava o seguinte, olha só, prepara um plano, né,
prepara, quantifica o impacto na companhia da gente tirar toda a cadeia de suprimentos da China e trazer para os Estados Unidos. Vamos lá, quanto é que isso vai custar? E apresentava. Porque o problema que eu acho que está acontecendo, Carrasco, é isso, as pessoas estão... Não, porra, cara, mas olha só, tudo bem, beleza, porque se esse CEO e se esse conselheiro começassem a realmente fazer isso e destruir valor, né, em tese, destruir o valor da companhia porque o cara está aumentando o custo, ia chegar daqui a um ano, ia ter algum ativista lá que ia reclamar comigo. Pô, mas como é que você destruiu o valor da empresa? Não sei o que. Não, mas você não era você que queria que a gente fizesse um escrutínio em direitos humanos dos nossos fornecedores? Eu fiz, está aqui. Ó. Ah, mas não sabe, porra. Sabe, assim, é por isso que eu sempre achei que era um processo, cara, que era uma coisa que a gente iria fazendo e amadurecendo, como a gente já falou várias vezes, amadurecendo como sociedade, você ia mudando. É aquela história, 50 anos, em muitos países da Europa, o cara ser gay, o cara era preso. Hoje não é mais assim. Só que demorou, sei lá, 40, 50 anos. E tudo que está sendo feito agora, de forma de cima para baixo, né, vai inviabilizar um monte de coisas, né? Assim, eu estou muito preocupado, Carrasco, muito preocupado com essa questão de valuation, né, de você vir, porque, na realidade, Regiane, eu conheço muito pouco dessa parte aqui. Ó. Você, o Carrasco, conhece muito mais. Assim, como é que eu faço um projeto? Porque o projeto de viabilidade econômica, para mim, no meu caso, né, ver lá o fluxo de caixa, cara. Entendeu? Agora, e é onde eu acho, Carrasco, que tem um campo, eu acho que os assets, principalmente, estão perdidos. Porque toda a formação da gente é entender como fazer o fluxo de caixa. Tá? A gente não tem a formação de sustentabilidade que vocês têm para entender o projeto de sustentabilidade, para entender externalidade. E aí o seguinte, se você sentar com o diretor de banco para te financiar, ou você quer lançar um equity de um projeto, né? Você, como portfólio manager, como CIO, como qualquer coisa, você vai ter que entender de sustentabilidade para poder saber se aquele valuation, se aquela externalidade que está colocada ali, materialmente, ela faz sentido. A minha dúvida, assim, o Lobo, eu fico pensando assim, na prática, né, isso já acontece, isso já está acontecendo. Você sabe, por exemplo, você, né, quando... Não, já acontece que nem seja, né? Aquilo que eu falo para Mas você. acontece de forma completa, sabe assim, porque tem todos os aspectos sendo considerados de fato. Você falou, se for colocar tudo na ponta do lápis, muitos projetos tornam-se inviáveis. Então, na prática, isso acontece? Porque você vê coisas sendo feitas e que, de repente, tem um impacto, porque alguma coisa não, mas só que não entrou na conta naquela decisão. Regiane, olha só. Né? Essa é assim, uma... Eu concordo. Porque eu não financio projetos, eu não vejo... Entendeu? Mas eu não cuido de projetos, então eu não sei. Assim, eu estou te perguntando, né? Porque não, assim... Você fala assim, estou preocupado, mas isso já acontece, isso vai acontecer no curto prazo, será? Porque por mais que venham, né, mas que as regulamentações, de novo, né? Mas eu entendo que não é algo tão impositivo, né, que vá, de repente, causar de cara esse impacto. Pode ser uma imposição também que, para inglês ver, entendeu? Que as pessoas também não atendam de fato. Assim, eu estou compartilhando dúvidas minhas, tá? Aí a polícia alemã invade lá o asset invade lá o asset do Deutsche Bank, aquele DW, não sei o quê, e prende todo mundo, faz um vasculha tudo lá, porque está sendo acusado. Diz que faz e não faz. Está sendo acusado de greenwashing. Sim, entendeu? Então, esse sim. Não, estou falando aqui. Não, tá bom. Regiane, olha só, assim, eu volto a dizer, né? Você, eu queria o Carrasco aqui também, porque é o seguinte, eu não sou um cara de sustentabilidade. Eu nunca fiz, né? Eu nunca pensei na viabilidade, assim,
viabilidade econômica do projeto, né? Vamos separar aqui duas coisas, né? O fluxo de caixa, que é o valuation normal, né? E a dívida, aquilo que a gente aprende, e a questão do impacto, né? O impacto, em tese, já que a gente se apropria de... Não existe impacto positivo, né? Eu estou falando em termos você vai fazer investimento, vai melhorar uma sociedade, um grupo de pessoas, tem um impacto positivo, mas, assim, em termos como é que eu vou falar, de projeto físico, né, expansão de capacidade, não tem impacto positivo, entendeu? Você consegue fazer com que os projetos tenham o menor impacto negativo possível. Essa que é a discussão. Então, tem sempre um impacto negativo, né? Então, é o seguinte, são dois fluxos de caixa, né? Quer dizer, é o fluxo de caixa do projeto e, do outro lado, Bruno, você tem o impacto. Então, o que eu vou fazer na hora do valuation, né? Eu vou pegar o EV, vou tirar a dívida e vou tirar o CAPEX. Quando eu tirar o CAPEX, esse CAPEX ele vai estar adicionado do impacto ou da externalidade. Aí a gente vai ter que discutir o seguinte: qual é a probabilidade de ocorrência disso, Carrasco? Entendeu? E aí, onde é que a gente vai lançar isso, né? No balanço, né? Onde é que a gente vai lançar? A gente vai lançar naqueles prováveis e possíveis lá, Regiane, né? Onde você vai ter que fazer né? Como é que você vai fazer? Você vai fazer um sistema com a depreciação, onde você vai ir trazendo esse impacto negativo ao longo do fluxo de caixa, entendeu? Porque vai estar refletido no CAPEX. E aí o que acontece, Regiane? Eu confesso a você que eu não vi, e você já deve ter visto, as consultas públicas do ISB, né? Tá? Se a gente for colocar isso tudo para dentro do balanço, Regiane, sei lá, cara, assim, estou muito preocupado, entendeu? Como é que isso vai acontecer? Porque as pessoas vão ter que dar transparência nisso e aí você vai inviabilizar tudo. Não tem como, porque tem sempre um impacto negativo, né? É o que o Carrasco estava falando, né? O carro elétrico tem um impacto negativo na emissão, só que você vai ter que minerar determinadas, né, recursos naturais que são, o seu processo de mineração são altamente poluentes, e ninguém está olhando para isso, cara. A gente vai destruir o deserto da cama lá para poder ter lítio para bateria, mas vamos destruir o deserto. Aí daqui a 20 anos vai ter um ativista lá que vai pôr com a plaquinha, estão destruindo o deserto. Eu falei, mas não era para... Lá atrás não era isso? Como é o caso da energia nuclear hoje, né? Eu me lembro de criança, de ver no Jornal Nacional, que eles ativam... Hoje, energia nuclear virou uma opção muito mais viável do que eólica e solar, entendeu? Então, assim, por favor, eu preciso da ajuda de vocês dois, porque essa sustentabilidade que eu não conheço, entendeu? A fundo, como vocês, né? Então, Lobo, de novo, você acha que... Você quer falar, Carrasco, dado que você já está saindo? Quer fazer alguma última? Eu preciso Vai lá, sair. vai lá, vai lá. Não, vai nessa, Carrasco. Obrigado por ter... Mas acho que tem uma coisa rapidinho que eu concordo muito com o Lobo da forma como está sendo colocada. Para mim, a gente vai ter que encontrar uma forma que a gente não tem ainda. Por exemplo, uma mina. Eu tenho a externalidade do plano de fechamento da mina. Então eu sei o que pode acontecer, eu sei a probabilidade em alguns casos, sabe? A minha grande questão não é depreciar o balanço, e talvez o mecanismo não seja só financeiro, mas é como que eu controlo essa externalidade e as probabilidades até o final disso tudo. E isso, para mim, quando eu falo que a gente tem que envolver não só a empresa ela não é um ente que se fecha em si, mas tem que envolver a sociedade. Quando eu falo sociedade, tem toda uma política ali, que como que eu faço? Porque, assim, eu optei por fazer uma estrada, optei por fazer uma mina, beleza, essa mina vai durar 100 anos, legal, mas como que durante esses 100 anos eu garanto que a probabilidade daquela externalidade não mudou, sabe? Que se ela for acontecer, ela aconteça por um evento que é severo, dentro das probabilidades que foram colocadas, mas não porque eu negligenciei isso tudo, sabe? E aí o que acontece? Eu preciso de
um governo muito forte, regulando isso, regulando mesmo e fiscalizando. Eu preciso da sociedade civil, colocando, eu preciso de transparência dessa empresa para que ela dê os dados, né? Então, eu preciso criar ali um certo arranjo que permita conciliar essas coisas todas. E esse arranjo a gente não tem hoje. Então, a gente precisa tomar decisões. Tá? Então, por exemplo, opções reais permite que a gente coloque no valuation uma série de coisas. Mas será que esse é realmente o caminho? Porque, assim, se todo mundo colocar, beleza, a gente coloca, a gente cria um novo preço para as coisas. Mas não é esse o caso. Eu acho que não é isso a solução. A grande solução, para mim, eu tenho clareza, eu tenho transparência dessas externalidades, os estudos feitos para que a gente identifique isso são claros, são adequados, foram colocados para a sociedade olhar e ver, escolher, sabe? E depois eu mantenho a guarda e mantenho a supervisão, ou eu baixo a guarda e deixo isso a despeito dos relatórios trimestrais de financeiros das empresas que vão cuidar disso e vão negligenciar dos controles, vão negligenciar das expansões, vão negligenciar das capacidades, de tudo aquilo que foi feito. Ó, É um arranjo interessante da gente conseguir. Gente, desculpa falar e ir embora, mas eu vou precisar, porque Tá eu estou bom, numa vai reunião lá, meu agora. amigo. Obrigada, tá? Então, Foi Carrasco, ótimo. muitíssimo obrigado por ter vindo. Me ajudou imensamente. Então, olha só, pegando esse gancho do Carrasco aí, é o seguinte: o que está faltando do meu lado, né? É o seguinte: você não tem um conjunto de skills no setor financeiro para entender essa questão que o Carrasco colocou. Estou falando questão técnica, não estou falando questão financeira, para entender essas probabilidades. Porque se você tiver num asset ou num banco um grupo de pessoas, tá, que tem a capacidade de entender como que você avalia, como se você tendo a capacidade de avaliar, né, se a empresa está reportando a questão da externalidade da forma correta, o investidor, que é ele que corre o risco, concorda? O acionista, que ele corre o risco, e em relação a essa negligência que o Carrasco... Certamente por isso que tem essa demanda aí da consulta pública. Justamente vem em função disso. Eles querem que, né, que as empresas mas que apresentem, mas eu acho, de novo, que ainda está distante. Eu acho que não vai ser agora para esse ano, né, que vão entrar, né, digamos, nas contas todas, ou nas análises, ou nos resultados, mas só que nos balanços, essa conta das externalidades. Eu acho que, na prática, o que vai acontecer, porque na própria demonstração financeira, você tem um lugar, por exemplo, né, mas onde você fala sobre risco socioambiental, né? Todo ano eu escrevo essa nota aqui. E tem uma pegada diferente do que é solicitado na consulta pública. Eu acho que, digamos, né, na prática, seria o espaço, né, que para as empresas justamente começar a falar mais dos riscos, do que se faz, qual é a governança do risco, né? Temos métricas, mas só que as métricas que são propostas nada mais são, né, do que as do SASB. Então, assim, também não vão acrescentar muito, entendeu? Isso é o que temos hoje, o cenário prático da consulta pública. Tá? Tanto que eu estava conversando essa semana com a Brasca também, né, que foi feita uma apresentação, né, que para um especialista lá sobre o tema e tal. E que a Mina comentou, Regiane, acho que ninguém viu grandes mudanças daquilo que já nos era solicitado. Então, ou seja, as empresas também não estão vendo assim, eu vou ter que fazer grandes movimentos agora, ou grandes explicações agora, incluir, né, cálculos, contas, né, valuations, não é isso agora, entendeu? Jane, mas aí o que acontece é o seguinte... Digamos agora, é o começo, entendeu? Para que pelo menos, ou seja, eles, né, o próprio TCFD já está insistindo há anos para que alguém, né, fale, e ninguém fala nada, ninguém fala nada. Então, agora, vai ter que estar lá no balanço, na nota explicativa. Então, você começa a se coçar. Vai ter que estar lá no formulário de referência. Você começa a se coçar, olha, mas só com o cerco bem fechando, entendeu? Mas mas o que acontece é o seguinte,
Aí você coloca, só para o seguinte, né? Nós somos dois lados, né? O seu lado da empresa sempre fez assim, eu sou o lado do asset, né? Vamos lá, né? A gente trabalhou dessa maneira, né? Agora, o que acontece? Do meu lado aqui, o nível de exigência era tal e todo mundo... Aí as pessoas se surpreendem quando o Larry Mas Fink... depende de ter a informação, né? Que é exatamente. O que o Carrasco falou, não tem informação. Mas aí mas o grau de cobrança, por exemplo, está muito alto em cima né, a cobrança da vigilância. O que eu quero dizer é o seguinte, é que vai ter a pressão, digamos, porque não tem informação. Não, mas você não consegue só para a economia, cara, Regiane. É isso que é o problema. É a questão para mim do Larry Fink, foi isso. Ele começou a perceber que se for atender essas demandas todas, hoje, sem saber exatamente... E de qualquer jeito, né? Não dá para fazer de qualquer jeito. Então, porque qual é a assim, na prática, eu acho que vem a demanda, empresas, né, de uma forma geral, né, começa a dar a famosa acochambrada ali, assim, vamos fazer, olha o compromisso, olha não sei o quê, e não é profundo da forma que estão querendo que seja. E eu não acho que isso vai mudar assim. Mas só que em função dessa consulta pública e do que veio escrito nessa consulta pública, né, mas eu já conversei com outros especialistas também sobre relato e tal, então, assim, não vejo uma mudança profunda, mas digamos, meio mais do mesmo, né, do que já estava lá no TCFD, estava no SASB, ou seja, já era demandado, já era pedido, e está sendo trazido agora, ou seja, tem um peso maior. Mas daí, na prática, né, de novo, a todo mundo apresentar, ou seja, as informações da forma, né, que as assets sonham ou que os investidores sonham, eu acho que não vai ser ainda agora. Estamos no caminho de novo? Estamos todo mundo buscando, mas é porque essa tua preocupação, né, porque eu vejo você preocupado com o impacto disso hoje, mas eu acho que a própria empresa não está se sentindo, de repente, impactada com isso hoje. Não, o que eu acho não é o da forma seguinte, que está, entendeu? O que eu acho é o seguinte, né? Se o provedor de capital financeiro, né? Porque agora é capital financeiro, capital natural, mas provedor de capital financeiro, ele não tem... por exemplo, se eu hoje, Regiane, se eu montasse um asset, eu te contratava. Tá? Não, é verdade, porque eu preciso de alguém ali que entenda, que consiga avaliar essa externalidade. Você está me entendendo? E eu ia dizer o seguinte, Regiane, olha só, você não está na área de research. O research é isso aqui, você só vai olhar para o projeto, olhar para o... Assim, por isso que eu acho que a área de RI... E eu vou te falar mais, de repente as empresas também não divulgam porque mas elas também não fazem essa análise, também não tem. É isso. E não tem ninguém do outro lado que... É isso que eu estou falando. E do outro lado não tem ninguém que saiba avaliar, entendeu, Regiane? Agora, tem um monte de gente falando um monte de coisa, entendeu? Aí as pessoas se surpreendem com a carta do Larry Fink, que aconteceu depois de um ano daquela comoção toda, entendeu? O nego chegou e falou assim, não dá para fazer, gente, vamos com calma aí, senão a gente não vai financiar projeto. Ele viu que devia estar, como é que é? Porque você não estava da forma organizada que ele ele de financiar queria. os projetos, Regiane. Exatamente, não é endereçada, que para. Entendeu? Se eu não tiver alguém no asset que seja capaz de avaliar... Porque a avaliação não foi boa, né? A análise não foi boa, não foi correta, não considerou todas as variáveis. Isso aí, exatamente, porque toda essa questão de externalidade, tudo tem um valor. Estão tentando, vamos supor que a gente consiga mensurar. Eu preciso saber, né? E aí isso aí vai lá no greenwashing, né? Porque as pessoas dizem que não faz, considero, tá tudo, é quando não está. Então, assim, se não tiver alguém na minha equipe... só para a gente caminhar para o final, por causa da minha hora. Não tem final. Não tem final. Isso aqui é um debate que eu queria trazer aí, mais nada. Zé, maravilhoso, assim, gente. Eu, assim, não sei você, eu estou assim, encantada. Você traz uma outra visão completamente diferente. É porque eu acho que eu falei ficou claro, mas eu acho, não é o óbvio. E eu acho que você trouxe de forma muito clara, entendeu? Para mim fez muito sentido, assim, né? Agora que você... porque mas só às vezes a gente está aqui na aula, né, que você faz um comentário, né, agora você deu todo o teu encadeamento, ficou claro assim para mim, bem claro qual é né, os pontos, né, que você sempre aborda. Bruno quer falar? Você que é o cara você que é o cara da minha área, você não achou que eu falei o óbvio, não, Bruno? De certa forma, sim, falar exatamente agora que eu comentei isso em particular com o Carrasco, né?
esse óbvio, mas esse óbvio a maioria não enxerga. Assim, não é óbvio, não. Isso é lógico, na realidade. É lógico, Entendeu? mas não Mas não tem é que tão botar óbvio assim, ó. porque... Ó. Exatamente. A lógica é essa, está falando com o Carrasco, né? A sua visão é uma análise que envolve vários níveis de influência. E a grande maioria não faz isso. Avalia um problema, uma questão que for, só pelo nível dele. Então fica muito fácil esse tipo de coisa. Essas demandas todas, como você falou, estão ficando muito mais dogmáticas do que racionais ou bem entendidas. Então você está colocando um monte de pezinho aí nessa análise toda, você nem sabe se aquilo existe ou não, qual é o impacto maior ou menor dessa ou daquela, sabe? São demandas dogmáticas sendo colocadas numa área mais lógica, mas sem explicação e sem impacto nenhum, sem condições de ver impacto. Então, eu não acho óbvio, mas acho extremamente lógico isso que você está falando. Assim, para resumir, Regiane, eu juro por Deus, se eu fosse montar um asset hoje, eu te contratava e dizia para você o seguinte: Regiane, olha só, eu não quero que você olhe para porra nenhuma de fluxo de caixa dessa galera aqui. Eu quero que você olhe para cada empresa que a gente vai analisar, que a gente vai entrar. Eu quero que você me diga o seguinte: se o que o cara está me dizendo é crível, sim ou não? Porque dentro da estratégia, daquela parte dessa parte aqui desse planejamento estratégico, entendeu? Não tem também do lado de cá quem seja capaz, Regiane, de fazer avaliação de impacto. Porque, gente, olha só, quando a gente compra um ativo, a gente só tem que entender se o que o cara está dizendo, o CEO, a empresa está dizendo, se aquilo ali é crível, sim ou não. Se a estratégia que o cara está, não, eu vou crescer, é aquela história. Já fiquei na frente de muita gente que assim, não, o cara mandou para mim, não, porque o cara tem 10% de market cap, né? Mas não, porque em 10 anos eu vou ter 25% de market cap e o cara apresenta a estratégia dele. Eu já cansei de olhar e falei assim, esquece que ele não vai fazer isso aí. Não vai fazer. Só que o que acontece é que para a gente não tem uma pessoa com perfil. Entendi. Porque tem que ter experiência de olhar e ver isso aí não procede. Não... Isso aí não. É igual olhar evidências das coisas que eu falo, né? Exatamente. Exatamente. Óbvio que não é. Né? Porque sem isso, sem ter essa capacidade de análise, cara, o mundo vai parar, cara. O mundo vai frear pelo medo, Regiane, porque é o seguinte, pelo medo. É o caso da Vale, né? Pelo medo de ter um rompimento de barreira. Pronto, pega um caso concreto, que é isso. Você imagina o seguinte, cara, você não vai fazer porque você... Fala, Leandro, você tem medo que a barreira rompa. Porra, não dá, cara. Fala, Leandro. Bom dia, pessoal. Regiane, tudo bem? Prazer tudo bom. conhecer vocês aí. Primeira vez que eu estou participando aqui com vocês aqui, está sendo realmente muito bom. Não, só queria É a primeira vez que eu estou participando, apesar, eu vejo participando ao vivo aqui, né? Eu assisto pelo YouTube, muitas vezes já assisti, mas hoje acordei cedo para participar aqui ao vivo, né? Por isso que eu te perguntei a questão do dia ontem que você botou lá, né? Que bacana. Isso, lá no LinkedIn. Mas assim, eu só queria corroborar com a questão, comentar, na verdade, a questão do, né, que ele falou a respeito do se ele teria falado o óbvio, né? Assim, eu até acredito que sim, né? Ele falou o óbvio, sim, mas assim, eu trabalho atualmente, assim, já há 5 anos eu trabalho com a parte de compliance e integridade, né? E outro dia também eu participei de um curso, né, sobre essa temática, né? Que, na verdade, o instrutor fez a mesma pergunta, né? E o interessante é que hoje em dia as pessoas elas conhecem esses assuntos, né? Tanto integridade, compliance, ESG, né? Parte de meio ambiente, né? Isso está no sangue, né? Isso meio que já virou óbvio, né? Como ele falou, como ele comentou. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão precisando ser impactadas. Então, eu acho que a tua mensagem hoje aqui, ela veio ao encontro disso, né? Então, assim, as pessoas elas já conhecem o assunto, mas elas precisam ser impactadas para botar o assunto para frente, né? Então, acho que é só corroborar com o teu comentário de se você teria falado óbvio, né?
É isso. Bom, Leandro, muitíssimo obrigado. Que a Regiane, você precisa sair, né, Regiane? Você tem reunião agora. Precisa, eu tenho reunião, pessoal, tá Ela ótimo. tem que Olha, se mas a movimentar gente fisicamente, tá, tenho. Leandro? Muito obrigado pelo E a gente se pelo que você encontra falou. toda quinta, né, Lobo? E assim, e cada vez mais essas aulas desse ano, então, mas só que o Leandro já sabe, né? Porque lá no nosso canal tem todas as aulas do ano passado, né? Que traz mais conceito, né? A gente fez, né? Tivemos mais só que aulas mais, digamos, educativas, frameworks, essas coisas. Mas só que esse ano, né, a nossa proposta é ter uma turma, né, que traga o debate, mas só que promova o debate, né, é que as próprias pessoas aqui, né, mas só que eu entendo que são especialistas, né, que trabalham na área, estão também, mas só que trazendo temas, né? Então, assim, eu acho que é um convite que fica, acho que para toda quinta de manhã, né, a gente se encontrar, trazer, conversar, debater e a gente ir caminhando, né, juntos, sempre trocando, entendeu? Acho que é um fórum, né, mas só que um espaço aberto, né? Acho que até a gente pensar depois num reposicionamento, né, assim, né, não sei como é que fala, né? É isso que eu acho, Para é não muita gente ser qualificada, para não ficar repetitivo. não acho assim, porque mas que as aulas gravadas estão lá, né? Porque se eu for voltar a dar, né, o conteúdo vai, né, vai ficar um pouco repetitivo, né? A gente muda alguma coisa, os conceitos acho que vão surgindo na hora, entendeu? Digamos, falamos sobre tal coisa, o que é isso? Então a gente vai, fala, comenta, debate, entendeu? Eu acho que Leandro, fica olha muito mais só, rico. deixa eu só falar uma coisa para o Leandro aqui. Não discordo de você sobre o DNA, sobre de integridade e compliance. Sabe por quê? Porque as pessoas não entendem por que ele existe. A primeira vez que eu peguei o manual de compliance, foi em 1998, quando um banco gringo comprou a gente. Era um talacão desse tamanho. Aí o que aconteceu? Depois, com o tempo, eu comecei a entender por que tinha aquele manual, porque eram 50 escritórios no mundo. Se você não tem uma padronização de processos, de comportamento, você não consegue gerir nada. As pessoas não entendem por que o compliance existe, Leandro. O cara sabe, o cara cumpre a regra, mas ele não entende a razão daquilo existir. É esse o meu ponto. Eu discordo de você que está no DNA, porque as pessoas não sabem por que existe. As pessoas cumprem. Vamos lá, Regiane. Tá. Vamos. E semana que vem é feriado, né? E na outra, Ana, né? A gente pode combinar, então, E a aquela Ana estava aula? aí. Tava. E aí, Ana? Ana, só foi óbvio, Ana? Falei muita coisa óbvia? Eu vou até parar aqui de gravar.